Esse é o Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que você se inscreva no canal, acesse bus64.com.br para informações sobre cursos, palestras, eventos da Bus 64, cursos voltados à gestão de operação, gestão de manutenção. Seja um membro do canal. Se você ainda não é membro, já deixa um like aqui, compartilha esse vídeo aí com seu amigo que é do busão também. Seja um membro do canal, seja um apoiador desse nosso projeto. R$ 6,99 por mês é uma tarifa de ônibus urbano aí, você vai pagar uma vez por mês e vai ter benefícios aí, vai receber vídeos exclusivos aí e pode até concorrer a prêmios. Queria agradecer nossos grandes parceiros, Moreflex, maior performance e menor custo. A fábrica de borracha, tá aqui a borracha dos caras, a gente não cansa de dizer, é qualidade que vai rodar na sua frota muito mais do que esses pneus careca que você está rodando aí. E também Jancap, seu pneu merece, é a recapadora de pneu que está junto com a Moreflex, usando essa borracha aqui e nos nossos principais clientes e parceiros e inscritos aqui do canal, o pneu que mais está rodando é Jancap e Moreflex. É isso então, vamos apresentar nosso convidado, um garoto jovem, não tão jovem assim, Rafael Ribeiro. Ele é um supervisor de borracharia da SBC Serviços aqui do Grande ABC, vizinho nosso aqui, atua com a SBC Serviço aqui nas maiores empresas do Grande ABC. Rafael, ou Rafinha para os íntimos, como você deve ser conhecido. Rafinha conhecido aí é piolho de garagem também, que nem a gente. Seja muito bem-vindo, que bom ter você por aqui. Um cara que conhece demais de pneu, conhece muito mais do que esse apresentador aqui. E a gente vai bater um papo aqui, trocar ideia. E a gente quer saber como é que você foi parar no busão, com quantos anos, como que começou a história. Se tem diesel na veia, se tem borracha no sangue também. Mais borracha na veia, né? Comecei em 2008 na SBC, né? E comecei no almoxerifado, aprendendo ali, passei por recebimento. Depois comecei na almoxerifada mecânica, desci para a almoxerifada funilaria e hoje estou como supervisor da borracharia, né? Estamos aprendendo também lá, até hoje. Aprendendo, eu acho que o Rafinha foi agora, em 2008, foi o ano da certificação do SBC Trans, se eu não me engano, na época que eu estava lá como consultor. Hoje você está na SBC Serviços, que presta serviço para todas essas empresas aí do grupo, né? E aí hoje é o cara da borracharia, o cara que valida o pneu, que controla, que coloca, que tira, que troca o pneu furado. Ô Rafinha, conta a história pra gente aqui. Furou o pneu dianteiro, como é que faz? Se furou o pneu dianteiro na rua, na viagem dos ônibus, né? Nós temos o carro de socorro que vai socorrer o ônibus na rua, né? Nós não pedimos para ele recolher para a garagem, né? Porque se nós deixarmos o pneu dianteiro rodar, nós sabemos que vai se tornar inservível. Vamos perder a carcaça. Perde tudo. Perde tudo. O pneu traseiro pode rodar ainda furado? Se tiver o interno furado, recolhe para a garagem ou o socorro tem que ir? Se for um pneu interno furado, nós recolhemos para a garagem. Ele pode tiver uma distância mais próxima da garagem, não tem problema nenhum, não tem perigo. Show de bola. Quanto você tem? Então você tá desde 2008. Sim. Desde 2008, mexendo com garagem de ônibus, com pneu. Foi uma experiência... Era uma criança, então. Para mim, ele ainda é um jovem aqui, tem um topete bonito ainda. Você sabe que lá em 2008, eu acho que em 2008 eu já não tinha mais topete, não. O meu topete foi embora em 2000, eu acho. Queria deixar um grande abraço para todos os gestores, os empresários, os gestores, os amigos, os colegas, os passageiros, inclusive, do grupo que utilizam o transporte, que estão aí nas garagens do grupo, chamado por mim carinhosamente pelo grupo ABC, né, de onde eu iniciei a minha jornada, um jovem ainda com cabelo na fiscalização, passei por todas as empresas do grupo, ou como profissional no início, né, Aviação ABC, CBC Trans, Diastor, e depois fui para a consultoria e acabei
tendo esse contato, né? Hoje aqui, pelo canal do YouTube, com nossos trabalhos aqui de gestão com empresas de ônibus, a gente só deseja muito sucesso ao grupo, a gente tem um carinho muito especial, deixar um abraço para todo mundo que está lá, não só os que estão trabalhando. Eu costumo dizer aqui, Rafa, que o propósito do nosso canal é mostrar o lado bom das empresas de ônibus, que o lado ruim a televisão está falando todo dia. Sempre tem um passageiro, um repórter, alguém reclamando, né? Apesar dos grupos aí que você atende lá pela SBC Serviços, eles têm um marketing muito legal. Deixar um abraço pro cara do marketing também. Já teve por aqui, Thiago Terce está sempre lá produzindo conteúdo com vocês lá. Grande abraço, Thiago. Grande abraço a todos que estão lá no grupo. Então tá desde 2008 e me fala uma coisa, há quanto tempo você está no controle de pneus, então? No controle de pneus estou há 8 anos. 8 anos controlando pneu. Sim, aí eu faço toda a parte de gerenciamento, né? Que é aquisições para o grupo. Nós compramos, eu que faço a cotação, a parte de controle, relatório, fechamento, as fichas da baixa também, o inventário também do setor e gerenciar também os borracheiros. Você sabe que o cara que faz gestão de pneus, como é o seu caso aqui, além de controlar a compra, consumo, quilometragem, desempenho, toda essa questão aí, cuida de vida também, né? Porque a gente fala que é a vida do pneu, né? Sim. Tem pneu com quantas vidas lá rodando? Até dá uma média de reforma, 4 reformas, né? Um pneu, hoje. E a nossa dia a dia, a gente trabalha muito duro para a questão do pneu ter uma durabilidade melhor, né? Então, o nosso processo na nossa aquisições, nós olhamos as marcas que dão o melhor rendimento quilométrico para nós fazer a compra, né? Para a gente não ter perca também. Eu imagino que você tenha mais de uma marca lá. Sim. Bom, tem mais de uma marca, mas eu não posso deixar de dizer que é para aproveitar aqui. Moreflex e Jancap recapadora, essa é a borracha de qualidade. Depois o Rafinha vai me dizer se tem qualidade mesmo nos dados que ele faz gestão lá. Você que tá com pneu careca aí, perdendo pneu na primeira vida, não sei o que você tá fazendo, mas os caras aqui estão falando em quarta vida já aqui. E eu nem recomendo que tenha a quarta, que coloca um pneu de quarta vida para rodar, porque eu sei que não se faz gestão normalmente, mas por isso que veio o convite para você, Rafa, por estar aqui, por ser nosso vizinho, porque a gente já se encontrou nas garagens de ônibus. Quando você estava lá no almoxerifado, quando você começou essa jornada, eu fazia a consultoria com a minha equipe lá. E aí eu acho que você é um cara um jovem, mas tem muita experiência aí, tem muito compromisso e é referência pra gente, não só da consultoria aqui do canal, o grupo é referência pra gente aqui. E a gente trabalha nesse setor até hoje, levando essas boas experiências de profissionais como você lá. Me fala uma coisa, ô Rafa, depois a gente vai falar dessa borracha aqui, eu vou querer saber sua opinião também. Quantas garagens hoje você é responsável? Pneu, você compra pneu para um grupo. São Sim. quantas garagens aí, mais ou menos? São as 6 garagens. Na verdade, são 4 garagens, né? Mas são 6 empresas, né? Certo. Onde nós controlamos e temos com vistoriadores, né? Que fazem a parte da vistoria, aonde é através da vistoria deles que eu consigo ter uma aquisição exata. Tá, me fala um pouco mais sobre essa rotina do vistoriador. O cara vai vistoriar o pneu, é isso, né? Sim, O isso. que ele olha no pneu? Ele na vistoria, a gente bate o pneu, verificamos se ele está a baixa pressão, se está furado, se ele está liso, se tem algum desgaste na mão de rodagem, se está com o pneu escamando nessa questão, para a gente não ter perca de quilometragem. E essa vistoria é feita periodicamente. Todos os dias. A gente bate o pneu todos os dias, verificamos constantemente. Ó, gente, que maravilha. São 6 garagens, um grande grupo, um grupo de maior referência aqui do nosso grande ABC. São 6 garagens e todo dia os caras fazem vistoria de pneu. Todo dia eles batem pneu, vê o visual do pneu, olha e a calibração, como é que é? Na empresa nós calibramos os pneus com nitrogênio, né? É feito a questão. Ô, brother, ó, tem que gerar um corte do negócio desse aqui. É nitrogênio que põe no pneu, pro pneu andar mais fresco. Depois você pode falar aí tecnicamente como que é essa questão. Mas os caras estão calibrando pneu quente, com ar quente,
e depois está reclamando que o pneu não dá durabilidade, cara. Conta um pouco dessa experiência. Por que nitrogênio? O nitrogênio ele ajuda a manter a pressão estável, né? E também não tentar elevar tanto a temperatura. Com isso, nós temos um ganho, né, na quilometragem e da recapabilidade. Então a carcaça não sofre tanto, né? E agora na empresa nós usamos também o refrigeração de lona, que também nos ajuda a também não ter tanto problema de talão na carcaça. E a gente consegue ter um bom resultado. Então você juntou uma inspeção diária com compromisso de compra, com borracha de qualidade, com pneu de qualidade, com fornecedor que está ali te atendendo, mas o compromisso da equipe da borracharia, que eu quero saber como é que é coordenar todo esse trabalho, e também um refrigerador de lona, que é um amigo parceiro aqui do nosso canal. Também mandar um abraço para o Robson da Ventilar, que é o cara que põe os ventilador lá de roda para vocês, que junto com o nitrogênio, com a borracha de qualidade mais um ventilador de roda, consegue gerar um resultado aí diferenciado para o nosso Sim. setor. Conseguimos. Que maravilha. Abraço para o Robson então da Ventilar, tá sempre por aqui também. E vamos lá, me fala uma coisa, qual que é a maior dificuldade que você vê para gerenciar um grande grupo de empresas com tantos pneus? Você tem ideia da frota, do número da frota, se a gente somar todos os carros, mais ou menos assim, aproximadamente Quase 1.600 e pouquinhos carros nós estamos 1.600 veículos. na frota. A maior dificuldade hoje para nós gerenciarmos são a questão pessoas, né? Porque às vezes a pessoa chega com algum problema familiar ou algum problema financeiro. Então a gente tem que saber lidar com essas situações. E nós temos que ser um amigo, um pai, às vezes um abraço, um sorriso, você motiva o seu funcionário, né? E ele consegue trabalhar motivado e a gente consegue ter um bom resultado também. Porque se o funcionário trabalhar desmotivado, a gente tem um resultado inferior, né? Cara, você sabe que é uma coisa que a gente tem falado aqui no canal, sobre a abordagem, né? Eu já me qualifiquei aqui como um velha guarda do transporte pelos 32 anos. Eu acho que ainda tem muita quilometragem para rodar ainda, mas comecei jovem também e a gente, há 32 anos atrás, era uma outra realidade, né? O profissional do transporte era tratado diferente. Fez, não fez, tchau, vai para casa. Tem outro motorista aqui, se o borracheiro não quer trocar, moleira não quer fazer, tem outro. Hoje em dia existe uma escassez no nosso mercado. E uma referência que eu tenho aprendido com grandes empresas como é a SBC Serviços e e todo o grupo que vocês atendem lá e com outras grandes empresas aqui, é que tem que tratar o profissional hoje diferente, né? Sim. Você tem que ver o lado emocional, o lado da família do cara, da necessidade do cara. Se tratar como tratava antigamente, vai ficar com um buraco na escala, vai ficar com o Exato. pneu parado, carro pendurado, com linha no chão, escala parada, e aí por diante. Então vocês têm, pelo que você está dizendo, vocês têm uma preocupação, inclusive, em ouvir os caras. Os caras, você tem funcionário bem mais velho que você lá, não tem não? Temos. Eu tenho E ele fala, ô garotão, e aí, como é que é a tratativa essa pegada? tratativa, Você é o líder do cara que é mais velho. Como é que é essa questão? o respeito, né? Quando você trata o mais velho com respeito, você também recebe o Que respeito. bom. Então, o diálogo dia a dia são muito bacanas, são os meninos ótimos profissionais, que me ajudam muito a mim. Só tenho que agradecer toda a equipe, né? Para a gente ter um bom resultado só através deles, pela batalha, o sacrifício que eles têm. Então, a gente somos unidos, né? Que bom. Que bom, eu acho que isso está faltando no nosso setor, ô Rafinha. Carinhosamente eu vou chamar Então, pode de falar. Rafinha, porque no busão, na garagem, todo mundo tem apelido, né? Tem. Você tem algum outro apelido fora Rafinha? Não? Lá tem, ó. Bonitão lá. Bonitão? Ah, boa! Olha que maravilha. O camarote até vibrou ali, ó. Falou, será que é mesmo? Vamos lá, ô Rafinha. A gente sabe dessa questão. Hoje é muito mais do que só o ônibus, só o transporte, só o pneu, ou como eu digo aqui, só a mão de obra, diesel, peças, pneus, horários, né? Custo, qualidade, produtividade. É muito mais do que isso. Eu acho que as pessoas estão em primeiro lugar. Sim. Independente se o seu líder é mais velho ou é mais jovem que você, o respeito precisa permanecer e o cuidado.
né? Um cuidado esse que o grupo que você trabalha hoje tem cuidado gigantesco com as pessoas, e eu acho que é importante a gente sempre falar, a gente sempre fala muito bem dessa abordagem aqui, né? As empresas sofrem com escassez de mão de obra hoje, tanto no nosso setor, e a gente diz, fala, cara, eu estive falando com o pessoal essa semana, eu falei assim, é, a- o profissional não quer trabalhar na nossa empresa mais, não quer trabalhar no ônibus mais. Por quê? Porque ele é maltratado. Quando ele encontra um gestor que, independente de ser mais jovem, é um cara que está preocupado também com o ambiente de trabalho, né, com a produtividade, que você não pode abrir mão da produtividade, da quilometragem, né, do custo do pneu e tal, mas você tem que pensar como pessoa também, né? Eu fico feliz de saber que tem um jovem que eu vi, encontrei no passado. Você lembra da minha passagem lá pelo seu almoxarifado? Lembro. Não? Fazer auditoria nos almoxarifados. Ninguém gosta de auditor, ô Rafinha. Conta uma história aí. Os caras falavam como? Vai chegar o auditor aí. Ninguém gosta de auditor Ninguém até gosta. É hoje. correria danada, cara. Vamos verificar se tem algum problema. O Mas cara vai vir aqui, vai vai vir aqui. pontuar. Mas graças a Deus a gente tem um processo diário, né? De controle, de inventário, verificação, um planejamento. Então, com isso, a gente consegue não ter problema nessa hora da auditoria. Que maravilha. Aí, gente, é assim, eu já falei várias vezes aqui, a gente, na nossa consultoria, empresa de auditoria e tal, a gente passou em mais de 600 empresas de ônibus ao longo dessa jornada, e o almoxarifado, o seu controle de pneus hoje sempre foi uma referência para a gente por conta dessa organização, desse compromisso e dessa tranquilidade de fazer as coisas da melhor maneira possível. A gente sabe que todo processo pode ter falha, pode ter erro, mas o que vale é que a liderança está ali ligada para converter o erro, identificar a causa e converter aquilo em solução, Sim. né? Então, eu tenho muita tranquilidade, fico feliz de reencontrar as pessoas que eu encontrei lá no passado, fazendo auditorias ou consultoria. Eu já parei de ser auditor, eu falei, eu não quero mais fazer auditoria, ninguém gosta de auditor. Então, hoje eu sou o cara que está aqui no YouTube, é o cara que eu ainda faço consultoria ou assessoria. E virei o instrutor também dos cursos de gestão de Bacana. operação, de manutenção e tal, porque aí é o cara mais tranquilo. O cara do podcast é mais da hora. Ninguém quer um auditor no seu pé perguntando quando foi, por que foi, que número é esse, o que que Sim. aconteceu. Mas é Mas, bom para a gente sempre estar buscando a melhoria contínua, né? Auditoria também para verificar isso também, se a empresa está tendo os bons resultados, né? que bom. Fico feliz, parabéns por desde aquela época que a gente se Obrigado. encontrou numa abordagem minha como auditor e você ali como auditado, era bem jovem ainda, agora tá liderando aí essa gestão de pneu de um grande grupo, e a gente fica sempre feliz em encontrar jovens que estão fazendo carreira, e para dizer também para os jovens que estão assistindo a gente, que estão vendo a gente ali e falam assim, tem carreira no nosso setor. Tem carreira, tá aqui, o fiscal de ônibus de 14 anos de idade, que virou gestor, que virou consultor, hoje está aqui no YouTube conversando, mas eu tenho as minhas empresas voltadas à gestão de ônibus. Você é o garoto que começou lá Sim. em 2008 como um almoxarife, era o que? Um auxiliar de almoxarifado? Comecei como auxiliar de almoxarife. Auxiliar de almoxarife, hoje faz gestão de pneus, um grande Sim. grupo, na minha opinião, um dos maiores grupos de empresa de ônibus de São Paulo, até porque eu estou aqui no ABC e meu coração vai sempre ser do ABC. Então eu gostaria, inclusive, de parabenizar, Obrigado. né, você por essa sua jornada. Não deve ter sido fácil. Não, um desafio muito grande. Qual foi o maior desafio que você teve lá, ô Rafa? O maior desafio quando eu fui para a borracharia, porque você começar uma nova função sem ter conhecimento na área. Então, quando você tem a oportunidade, você agarra com os dentes e vai estudar, vai pesquisar, vai tirar dúvida, então você consegue aprender, né? Põe em prática o que você aprendeu e trazer melhorias para a empresa. Que maravilha. E hoje me fala um pouco sobre a sua rotina. Como é que é? Você chega, vai cedo para a garagem. Chego cedo, volta de umas 6h40, já estou na empresa já tiro o relatório da revisão, os carros que vão ser feito o rodízio, que não precisa fazer o rodízio. E esses carros da revisão todos são feitos calibragens, verificado o desgaste, verificamos a roda, se tem alguma trincada, se não tem, verificamos também as válvulas, os bicos, para a gente não ter problema de RA e SOS, Que né? maravilha, que vai gerar depois, no futuro aí, o índice de MKBF, conhecido pelo nosso mercado,
Mas aí você que está assistindo a gente aí, que está andando com pneu careca, que nunca, só troca a hora que ele vai pro vinagre, ouçam aqui a experiência de um gestor de um grande grupo de empresas, são 6 empresas de ônibus aí, tem uma frota de mais de 1.600 ônibus, e os caras fazem rodízio, fazem alinhamento, faz calibragem, faz inspeção diária. Por que que seu pneu custa caro? Por que que o pneu é um grande custo? Ô Rafa, na minha gestão aqui, nos meus conhecimentos, nos meus estudos e na minha prática do dia a dia com empresas de ônibus e tal, o pneu hoje representa de 4 a 6% da receita da empresa. Então é um grande custo. 4 a 6% de qualquer coisa já é bastante coisa. Bastante. Imagina toda a receita da empresa de 4 a 6% é só com pneu. Aí depois vem peças, que a gente não está contando, vem lubrificante, diesel, mão de obra, isso já deu mais de 64% da receita, que é um dos motivos da nossa marca aqui, o Podbus 64 ou a Bus 64, é porque 64% da receita da empresa é gasta com esse custo operacional, mão de obra, diesel, peças e pneus. Pneus, apesar de ser o quarto aí dessa cadeia, tem uma representatividade muito forte, muito grande, e a gente vê muita empresa hoje sofrendo com gestão de pneu. O controle de pneu não é um negócio simples de fazer. Difícil. Na minha época, quando eu vi o primeiro controle de pneus, era um croquisinho do chassi do carro, com os 2 pneus em cima, 4 pneus embaixo, e tinha que anotar a numeração. Como é que é feita hoje essa gestão de pneus? Você sabe qual pneu, qual o número de fogo de pneu que está em cada posição, em cada carro desses 1.600 ônibus aí? Sim. Todos os pneus, nós falamos de RG, né? Todos os Eu chamo de pneus, RG também. Aí você fala, não, RG é outra coisa. Para mim, o número de fogo é o é o RG de RG. pneu. O número de fogo, cada pneu que chega, novo, nós queimamos. Tem É um com fogo ainda, número de fogo. é elétrico, Um ferro, ferro quente elétrico. isso. Ah, Nós queimamos ele e cadastramos no sistema. A medida, a marca, o modelo da carcaça, a profundidade do sulco, a vida desse a, cara. a Não, vida quando é dele. novo, você O tá novo a gente queimando, já estamos é porque é queimando. novo, né? Isso. Aí nós vamos, o borracheiro vai usar na revisão ou no período noturno, para trocar, da questão da vistoria, e colocamos no sistema. Então nós acompanhamos pelo sistema também, que a gente tem o controle. Então eu sei qual carro que ele está, qual posição, quantas recapagens ele tem. Isso é da parte que nós fazemos todos os dias. Todos os dias, então, é um trabalho grande. Hoje você tem, na equipe lá, tem quantas pessoas só vendo esses dados de pneus? Hoje na parte de controle só tá eu e o Gabriel, Você dá- que ajuda comigo nessa parte. Mas os borracheiros mesmo me ajudam bastante. Os Na caras não questão. fazem só a parte braçal, eles sabem também, Sim, sim. eu costumo dizer que o borracheiro experiente, ele faz a leitura do pneu ali, antes dele pegar no pneu, ele já está lendo o Sim. pneu, e aí ele já manda já para o controle, já com as informações que ele está analisando ali. Nós fazemos, os próprios borracheiros, eles fazem o inventário da frota diariamente. Então, a própria revisão, a preventiva já é um inventário também da frota, para a Boa, gente verificar o número de fogo, se está batendo, se não está, verificar, para a gente não ter erro. boa. Ó, recordei aqui, porque a gente vai ficando velho, sem cabelo assim, você ainda tem bastante, mas aí eu vou recordando as auditorias, né? Uma rotina básica e prática da auditoria de gestão, como aquela que a gente fazia lá, é que o auditor aqui ia lá, olhava o número de fogo do 4 pneus do carro, não dava para ver o de dentro muitas vezes, mas via os 2 traseiros externos, mais os 2 dianteiros. Anotaram o número de fogo, a posição de uns 10 carros ali, e ia lá com o controlador de pneu para confirmar. Desde aquela época, e o Rafinha já estava lá na empresa nessa época, mas a gente sempre teve uma conformidade de posição lá que é quase que impossível a gente encontrar na maioria das empresas. Por quê? Hoje eu nem pego mais 10 carros, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai economizando também. Sim. Então hoje eu pego uma meia dúzia, pego 6 ônibus, vejo os 4 pneus, anoto aqui, estou numa empresa, tá? E aí eu vou lá no setor e é muito provável que vai ter 1 ou 2 pneus que não estão na posição correta. Naquela época a gente tinha 100% de conformidade, sempre encontrava. Eu acredito que com esse compromisso com o trabalho, com a Sim. importância que vocês dão para esse processo, isso acontece lá até hoje. Mas você que é meu amigo, que já foi auditado recentemente,
e que eu encontrei 4 pneus que não tinha nada a ver com a posição, já deixa seu like aqui, manda um comentário, fala: "Esse auditor aí, ele é chato pra cacete mesmo". Se você é borracheiro ou é amigo, é parceiro aí do Rafael Ribeiro aqui, do Rafinha, da SBC Serviço, deixa o comentário aqui também, fala: "Rafa é da hora, o Rafa é legal", mas se não controlar a quilometragem corretamente, se não calibrar o pneu, ele vai chatear. Como que é, ô Rafa? Você tem um jeito de ser um cara de boa, tranquilo, Sim, suave assim e tal. Isso, o cara, perdi o pneu. O Rafael fica nervoso em algum momento, não? perder o pneu na questão da avaria do motorista da operação ou de acidentes. Então, você vê que é tão simples pro Rafa que ele nem tá considerando que tem erro no processo. Ou é o motorista que bateu na guia, aquela rodoviária, lá de São João Paulo, 7. sabe? Não, a João 7 é de boa, já foi pensada, ela tem espaço. As grandes rodoviárias, dos ônibus rodoviários de viagens de São Paulo, elas foram feitas para um ônibus menor. E esses ônibus Sim, cresceram e a rodoviária antiga continua lá com a baia estreita. E os caras vão esbarrando o pneu ali. Na João 7 já foi pensado, sim. né? Já foi, é uma rodoviária que foi muito bem projetada. Mandar um abraço pessoal da rodoviária João 7 lá. Fizemos trabalho de consultoria lá também, certificação. Bacana. Ali a gente. É só quando o motorista tem que ser muito ruim para bater um pneu naquela rodoviária ali, ô Rafinha. Nós temos alguns incidentes, né, na questão de roçamentos laterais, as compressões, mas são bem inferiores na rodoviária, né? É muito difícil acontecer lá. São mais nos corredores, que são muito estreitos, então dificulta mais para os motoristas, né? Sim. Então a gente tem muito rompimento na lateral nessa questão. Mas a gente temos treinamentos com os motoristas, internamente, temos um departamento que orienta os motoristas e dá treinamento para eles constantemente. E nós também temos uma parceria também com a GCAP nos pontos finais de fazer o treinamentos para os motoristas, né? Para a gente não ter tanta perca por incidentes. Que boa, que maravilha. O treinamento é um ponto sempre muito importante, principalmente porque o ônibus não roda só em grandes corredores, dependendo da Sim. operação, sim, mas eu sei que lá no grupo tem linhas que operam em periferias e que tem gente que tem Sim. dificuldade de entrar com carro e tem motorista Tem, bom lá que entra com o ônibus sem. tem algumas linhas que são difíceis, né, de Difícil. você entrar nela porque são muito estreitas, tem carro parado na rua, então Tem carro dificulta. parado na rua, chega no final de semana, tem o rolezinho lá, os caras param carro dos dois lados da rua e Ao o. motorista tem que subir em cima da calçada para passar com o veículo, então já danifica também o pneu e a parte da suspensão também, né? Então, mas a gente vem trabalhando dia a dia para a gente estar corrigindo esses probleminhas, né? Boa. Ô, Rafa, vamos lá. Eu sei que vocês têm, que o grupo tem uma parceria com a Jancap, a Moreflex. Me fala um pouco sobre essa parceria, qual que é o seu ponto de vista dessa parceria com o fabricante da borracha e com o recapador aí, os caras que para mim aqui são referência, mas independente de ser referência aqui para o canal, é importante que a gente traga aqui os caras que usam de fato para falar. Sim. Isso aqui é bom mesmo? Você tem. Qual que é a sua experiência com Jancap e Moreflex? A parceria Jancap já vem de longa data, né? Nós trabalhamos. Antes de eu começar na borracharia, já estava a Jancap fornecendo serviço para a empresa, né? E no meu controle já estão com 8 anos na parceria, que a gente vem acompanhando a banda de rodagem da Omega 2, né? Que a gente tem uma quilometragem excelente. E agora nós estamos testando a banda Inge, né? Da Moreflex, que é essa aqui, Pode pegar, fica à licença, vontade. que nós estamos acompanhando, né? Que é uma banda mais leve e uma banda que passa menos caloria para carcaça, né? E com isso a gente consegue ter uma durabilidade maior. E nós estamos acompanhando essa banda hoje. Isso aqui é a banda, é base zero, essa daqui, eles Isso. chamam base zero, já tá operando lá então? Sim, já estamos rodando alguns ônibus. Ó, os caras já têm base zero operando lá. E aí, fala um pouco sobre o desempenho aí dessa banda. Nós colocamos faz alguns meses já e nós estamos acompanhando o desgaste dela, né? Então, para a gente ter um resultado dela final, vai daqui uns 6 meses a gente consegue finalizar o teste.
da Moreflex, com essa banda Inge. Que maravilha, mas eles já estão com vocês numa parceria aí Sim. longa aí, deve ter mais de 10 anos aí, não é isso? Eu já encontrei, eu devo ter encontrado os caras lá enquanto eu estava lá na garagem e depois, Auditando. auditando. Os caras correm de auditor, né? Você nunca trombou um auditor. Já trombou um auditor? Ninguém quer trombar um Ninguém auditor. quer, Por cara. isso que eu Depois vi o que cara no expõe. YouTube. Eu mudei. Um auditor é muito chato, ninguém gosta. Agora me fala uma coisa. A Moreflex sempre busca uma inovação, desenvolvimento de borracha e tal, e aí, junto aí com a Gencap, a Moreflex vem trazendo novas tecnologias. Como que você avalia essa questão aí dessa evolução? Porque a hora que as pessoas que frequentam aqui o nosso canal, a hora que eu ver isso daqui, é bonito de ver, inclusive. Eu Sim. falo, dá até dó de pôr no chão. Mas isso aqui é tecnologia pura. Como que você avalia essa evolução da tecnologia da Moreflex? Para nós, tecnologia nova é muito bom. Por quê? Trazendo tecnologia para a empresa, a gente consegue ter um CPK bom, né? E nós conseguimos testar novos produtos para a gente ter um bom rendimento quilométrico, né? E com isso, a tecnologia da banda Inge, nós estamos acompanhando, por ela ser banda zero, então a caloria que fadiga muito a carcaça, a gente não estamos tendo esse problema, né? Então vai ter um bom resultado. Se você pudesse, se puder também, mensurar o quanto essa tecnologia Moreflex, juntamente com a Jancap, em quilômetro ou em custo, eu sei que os números são confidenciais das empresas e tal, Sim, mas a quilometragem a gente pode falar. sim. Tem uma borracha dessa aqui que já rodou quantos quilômetros lá? A banda Inge, essa de teste, já está com 45 mil quilômetros rodados. Quase 46 mil, que é o 64 ao contrário, e vai passar de 64 mil fácil, porque a gente sabe que passa. Pode chegar a quanto Sim. você acredita na sua experiência? Hoje, a nossa previsão hoje pode chegar nos 70 mil para nós, para o 70 nosso mil. momento. Cada linha tem uma quilometragem, né? Se você catar uma linha muito subida, descida, muito passageiro anda lotado ônibus, então a quilometragem não é tão elevada. Então você tem um pouco de perca de KM também por causa desse índice, né? Mas a nossa previsão hoje, pelas linhas que estão rodando, é mais de 70 mil. Que maravilha aí, ó. Eu falo sempre aqui, o 64 aparece de novo até no desempenho dos pneus. Se você está no urbano, nesse urbano que tem uma operação tradicional aqui da grande São Paulo, vamos dizer, e de cidades como a gente tem aqui no ABC. Se o Edu tivesse aqui, ficou bastante tempo na Vila São Pedro Sim. lá, e aí ali isso tem sobe e desce, depois por Esperança e tal, e por aí vai. Mas a gente falou um pouco antes aqui sobre uma operação, queria mandar também um abraço para os motoristas que operam lá depois da balsa, que é uma operação diferente, que tem uma operação que o ônibus roda na rua de terra, roda no asfalto, é uma Sim. operação mista, vamos dizer. O que que você recomenda disso aí, cara? Porque eu tenho bastante cliente que está com esse tipo de operação, que parte é asfalto, parte é estrada de terra. E para mim, a operação de vocês sempre foi referência nesse sentido. O que que você recomenda aí de, de de gestão mesmo, de controle Eu e acho que a nesse parte sentido. dessas linhas que são mais severas, que são linha mista, você tem que ter uma banda específica para aquele segmento. Então, se você usar uma banda mista, a banda que chama borrachudo, né? Sim. Vai te ajudar a você ter No interior eles falam caroçudo. Tem que caroçudo. ser um pneu caroçudo. Eu falei, é o misto, que a gente chama de caroçudo. Por quê? O desenho misto, ele já é apropriado para aquele segmento. Então, ele não deixa a pedra ficar fixa no suco da banda. Então, ele ajuda a expelir a pedra. Porque já tem o extrator também, que ajuda também a expelir a pedra. E com isso, você não danifica a carcaça. Então, você consegue aproveitar ela muito mais. Que maravilha. Aquela pedrinha que incomoda, né? Até no carro de passeio, você põe um Fica pneu batendo, né? novo, a pedrinha entra ali naquele meio do pneu ali, e aí você vai andando e vai ouvindo um barulhinho como se tivesse Barulhinho chato. barulhinho chato. Eu sou daqueles caras que para e vou procurar a pedra para tirá-la do Também sou pneu. assim. Você acha que os caras que trabalham com gestão de dados e de ônibus, porque tem muito cara que vem aqui que é chato assim. Você acha que é um problema que a gente tem, de ser chato? Ou
é de tanto controlar, de buscar não só a quilometragem, de buscar o melhor resultado. Essa chatice é normal nos controladores, não? Não, é assim, quando você faz o que você gosta, então você sempre está querendo buscar melhoria contínua, né? Então você quer buscar novos resultados, você quer melhorar seu CPK e você quer diminuir seu custo, né? Então para a empresa isso é essencial. Então a gente tem isso dentro da gente, né? Que maravilha. Ô, Rafa, fala o seguinte: o que que você acha que é o maior destaque aí para prolongar a vida de um pneu hoje na operação urbana, essa que você faz gestão? Qual que é o principal cuidado que o cara que está assistindo a gente ali, que é do busão, que é do diesel na veia, da borracha no sangue e tudo, o cara que é do busão, que está com dificuldade de fazer gestão, quais são os principais pontos aí, na sua opinião, para prolongar a vida do pneu? Primeiro a calibragem, né? Você tem uma calibragem diariamente, né? Uma frota gigantesca você não consegue calibrar todos os dias, mas no mês você tem que passar a frota. E outra, você fazer o rodízio em X é essencial, porque a carcaça interna ela sofre muito mais aquecimento. Então, ela ficar só rodando interna, quando você for recapar novamente, ela não vai conseguir terminar aquela banda. Então, você vai perder o custo por milímetro, né? Então, você vai ter prejuízo. Você calibrando, fazendo rodízio, alinhando o seu veículo, você consegue ter uma durabilidade muito boa, Melhor ainda, bem melhor. melhor. Eu lembro que quando eu auditei você lá no Almoxarifado, Sim, o custo médio de pneus por quilômetro era em torno de 4 centavos. sim, Depois, naquela época devia ser mais ou menos isso. Depois as empresas que eu atuava aí estavam próximas de 8, 9 centavos. Hoje eu tenho acompanhado algumas empresas com até 15 centavos de custo por quilômetro de pneu. É um custo altíssimo e precisa ser gerenciado com todo esse sim, cuidado que você está falando aí. Mas uma outra referência que eu não sei se você sabe, mas o grupo lá e a sua participação era nos círculos de controle de qualidade, onde juntavam os borracheiros mecânicos para sim. fazer análise de causa, do principal motivo e tomar ação. Eu sei que você recorda, eu não sei se você ainda usa o círculo de controle de qualidade, mas eu sei que você recorda porque é uma Sim, coisa que virou referência no grupo de vocês, inclusive para a gente da Amplitude Consultoria e da Bus 64, o círculo de controle de qualidade, não só da borracharia, mas da manutenção do grupo lá, sempre foi uma referência. Conta um pouquinho para a gente aqui, porque os caras que estão assistindo a gente que se interessaram por pneus, não adianta você também ter uma borracha de qualidade, como é o caso da Moreflex, uma recapadora de qualidade, como é o caso da Jancap, e não saber fazer gestão de dados. sim, Fala um pouquinho sobre esse círculo de controle da qualidade, desde aquela época que eu tenho certeza que você participou. sim. A gente se organizávamos, né? No auditório, tinha uma apresentação onde nós analisávamos qual era a maior dificuldade, os maiores problemas, e nós trabalhávamos em cima disso, para a gente estar resolvendo os problemas, para a gente ter uma melhoria, um custo muito bom. Então hoje, nós continuamos, trabalhamos, organizamos, a gente conversa com os borracheiros, o que nós podemos para estar melhorando cada vez mais, junto com a manutenção. Nós temos a Secretaria Técnica também que analisa, verifica, faz o controle também. E também temos a inteligência da empresa, aonde que faz o MKBF, onde nós temos os resultados e através do MKBF a gente consegue analisar os problemas e para a gente estar trabalhando em cima disso. Que maravilha, que maravilha. É com gestão de fatos e dados, como eu sempre falo aqui, né? E aí você citou o MKBF, eu sei que o MKBF médio de São Paulo, do estado de São Paulo, ou da capital, vamos falar, o ideal contando com SOS e RA é um MKBF de mais ou menos 10.000 quilômetros, né? Eu sei que tem empresas aí com muito abaixo disso e algumas empresas muito acima disso. Se estiver muito acima dos 10.000 quilômetros, eu até costumo dizer que precisa rever a linguagem. Porque às vezes um SOS vira um RA, que vira uma ordem de serviço, que até perde-se aí na gestão. Mas essa é uma outra abordagem para o curso de gestão de manutenção que a gente faz por aqui. E aí me fala um pouco então sobre o que que o Rafinha gosta de fazer no dia a dia, porque não é só, a vida não gira só em torno de pneu e de ônibus e de garagem, e de borracha, de quilometragem, de suco. Você tem que relaxar um pouco a mente, né? Eu gosto de estar com meus filhos, né?
em casa, a gente passeia também pra praça, vamos no cinema, vamos no shopping. Quantos filhos você tem? Tenho 2. 2 filhos. São 2 Dois meninos? 2 meninos. 2 meninos. Fala o nome deles. Bernardo e Bruno. Ô, Bernardo e Bruno, um grande abraço do tio Careca aqui do podcast. Eles vão Obrigado. assistir você, vão ficar feliz de ver o papai aqui falando sobre. Conhece demais a gestão de pneus, conhece muito gestão de pneus e a gente está feliz por aqui em receber você. Obrigado. Grande abraço para os garotos lá, leva o nosso abraço. E a patroa, Patrícia. Patrícia, deixa um abraço para Patrícia. Vou deixar meu abraço, Patrícia. Parabéns pelo maridão tá aqui. Trocando uma ideia, a gente já se encontrou há muito tempo atrás. Está casado há bastante tempo, não? Eu estou com minha esposa faz 11 anos. 11 anos, já é bastante tempo. Mas naquela época, então, 2008, eu não estava casado ainda, não. Não tava. Que maravilha. Um abraço para a esposa também. Deixe seu abraço para a família. Para meus filhos, para minha esposa, Deus abençoe. Sem eles, não conseguiria ter a motivação, né? Exato. Eu acho que a principal motivação que a gente tem, cara, é a família. Sim. Né? Independente de quem é casado ou não, mas a gente que é casado e tem filhos e a gente sai de casa todo dia, de manhã, para trabalhar, porque tem cara que assiste a gente aqui e fala, esses caras ficam só ali batendo papo, nem trabalhar, trabalha. A gente trabalha, a gente está na garagem no dia a dia, a gente reserva aí alguns dias do mês para criar esse conteúdo aqui, até para incentivar, para mostrar bons exemplos, bons profissionais, como é o seu caso aqui, a gente fica sempre muito feliz. E aí no dia a dia, na folga, é passear com a criançada, então. Passear, relaxar Bater uma bolinha. Jogar uma bolinha também de... Joga uma bola ou não? Eu tento, né? Eu tento jogar, corro, só pra sua mesa. Corre um pouquinho atrás da bola. De quinta-feira, né? Mas só pra... Já jogou bola com o Eduardo Fígaro, já não? Joguei, cara. É perna de pau, porque ele fala que ele acha que ele é bom. Ah, ele fala que ele é craque. É craque, né? Eduardo Fígaro. 3 gols pro jogo. Eduardo Fígaro é perna de pau. Ele não tá aqui hoje, tá trabalhando. Jogamos junto. Né? Jogou junto, jogou no time dele. Já joguei. Ele é reclamão? Só um pouquinho. Pouquinho, né, Edu? Grande abraço. Edu tá por aí nas garagens de ônibus aí fazendo consultoria. Eu até queria que ele estivesse aqui, mas a gente tem o compromisso com as empresas de ônibus e a gente precisa cumprir. Mas em breve ele deve encontrar com você por aí, Vamos sim. em alguma garagem, algum ponto final por aí. Deixar um abraço pro Edu também. Ô, Rafa, deixa um abraço aí então pro pessoal lá. A gente tá chegando próximo do nosso fim da nossa viagem. Você achou que podia demorar, passar muito rápido? Não, tranquilo. Foi tranquilo. Rodamos aqui 64 mil quilômetros com um pneu novo, né? E ainda tem bastante quilometragem ainda para rodar. Deixa um abraço pra galera lá que trabalha contigo, para quem você quiser, ó. Manda um abraço aí para o pessoal da Bernatrans, Grupo Next, de Astur aí, os meninos da manutenção, da operação também. Só agradecer a todos pela oportunidade também de estar aqui hoje. E agradecer você pessoalmente aí por ter me recebido. E Deus abençoe e sucesso cada vez mais. Amém, amém. Eu fico muito feliz quando eu recebo quem é do grupo e quem eu encontrei. Quando eu era mais jovem e os caras que eram mais jovens também. Leva meu abraço para todos lá também, para a liderança. Né? Um abraço especial para o Antônio, que eu trabalhei com ele lá, antes de lá, liberou. Obrigado, Antônio. A gente está esperando você por aqui para tomar um café e conhecer, né, essa nossa viagem aqui, esse nosso rolê, uma coisa que começou. Começamos numa brincadeira, para bater papo só mesmo e para tomar ali um drink. Hoje a gente está tomando água também, porque nem só de drink dá para viver. Depois tem que correr atrás das crianças e o cara tomou uma a mais, não dá conta de correr. Quantos anos tem os garotos lá, não? Tem um de 10 e um de 3 anos a fazer agora, 3 anos. Eu tenho uma de 3 anos também que não dá. Se tomar uma cerveja a mais, não dá conta de correr atrás dela. Da minha Micaela, a gente precisa guardar energia também para cuidar da família. Eu fico sempre muito feliz de receber quem é do grupo aqui, principalmente um cara que eu encontrei no passado, né? A gente deve ter conversado muito pouco, porque os caras não queriam conversar muito com o auditor. É assim, ó, como que é a regra, ô Rafa? Eu não sei se era assim que eles falavam para você, mas depois de tanto tempo na empresa de ônibus, auditando empresas, e hoje com esse trabalho que a gente faz hoje na internet, de mostrar essas experiências, né? Os profissionais que evoluíram, que fazem
boa gestão hoje no setor de transporte, os caras me contam nos bastidores, falam, pô, mas era chato, porque quando você chegava lá, falava, ó, não vai falar muito, o auditor você só responde o que ele perguntar. Não fica com muita história, porque senão eles vão anotar ali e depois dá problema. Mas é uma empresa lá, uma empresa de sucesso, um grupo de sucesso, Sim. e que passou por todas as auditorias, nunca teve uma não conformidade maior num grupo desse aí, essa não conformidade que impede a sequência de uma Sim. certificação ou de uma auditoria. Então, parabenizar a todos que sempre tiveram Obrigado. envolvidos. Aos grandes amigos que eu tenho lá, não posso começar a falar o nome aqui, a São todos muitos, que né? estiveram aqui, eu não consigo falar nem os que estiveram aqui, que já vieram muitos profissionais daqui, né? Eu dedico também esse episódio ao meu avô que me colocou na Autoaviação ABC lá em 1993. Ele era cobrador, trabalhou na Cacique e tal. A vida do meu avô foi construída no grupo também, como um profissional do grupo. Ele foi cobrador, trabalhou lavando ônibus à noite e tudo, foi líder de manutenção à noite e tal. Ele tá lá de cima, deve estar orgulhoso de ver o legado que ele deixou na família, né, sendo seguido por aqui. E a gente está aqui feliz de receber sempre você. Deixar um grande abraço aos nossos parceiros, Moreflex e Jancap, em especial para André e Eldio, nossos grandes amigos aqui. Eles estão, de vez em quando, devem passar pela garagem lá. Passa, hein? Eles vão para encher o saco ou eles vão para querer saber se o produto está com desempenho bom ou não? A gente sempre conversamos, né, para ver como está o rendimento quilométrico, a gente verifica se teve uma novidade de produto para nos fornecer, se está tendo algum problema. Então, é tranquilo. A É gente uma sempre tá. parceria comercial com compromisso e resultado. Não é isso? Sim. Não tenho dúvida. Jancap e Moreflex estão em outros grandes clientes nossos e em todos que eles estão, é imbatível. O resultado, o desempenho da quilometragem e o resultado desse produto que é entregue pela Jancap, juntamente com a borracha da Moreflex, é imbatível no nosso setor. Agora a gente tem que chegar no nosso ponto final. Tem algum recadinho aí que você esqueceu, que tem que dar para alguém? Algum abraço que ficou aí? Mandar um abraço pra Vai todos. fechar a porta, hein? Não, mandar um abraço para todos da manutenção, né? E agradecer pela oportunidade que a empresa liberou. E Podbus 64 também, por ter me recebido com muito carinho. E agradecer cada vez mais sucesso para vocês. Que Deus abençoe. Que maravilha, amém. Eu que agradeço muito a presença aqui. Volte quando quiser. Obrigado. Passou aqui, tem o bilhete VIP. Traga quem você quiser, se a galera da borracharia lá, ou da manutenção, ou qualquer profissional do grupo lá fala, pô, Rafa, achei legal, você foi lá nos careca lá do Podbus e tal. É só marcar com a gente, que Opa, pode deixar. a porta do nosso busão aqui vai estar sempre aberta para receber qualquer um lá do seu grupo, do setor, dos seus amigos, dos profissionais que estão lá. Eu tenho prazer novamente em dizer, um cara que eu passei, a gente trocou alguma experiência no passado, mas era uma experiência de auditoria, ninguém conversa muito, e é bom te ver e relembrar, não é porque não mudou muito, é o mesmo garoto lá daquela época. Eu talvez estou um pouco mais careca do que nessa época. Queria que Deus abençoasse sempre Amém. sua jornada Obrigado. lá, essa sua carreira, que você continue aí cuidando muito bem da gestão de pneus, gestão de manutenção, lá juntamente com toda a equipe. Leva o nosso grande abraço. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco, virar o itinerário, o carro. Tem que fazer muita coisa para recolher o carro para a garagem, hein? A hora que chegar na garagem, a gente ainda vai bater pneu, vai calibrar e tem que lavar, abastecer e reposicionar a frota. Isso. Não é isso? Exato. Vamos fazer tudo isso por aqui e a gente vai para o próximo episódio. Antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe. Deixa Amém. o lá. Vamos para o próximo. Tchau. Valeu. Bora. Jancap e Moreflex, nossos parceiros. A Moreflex é a fábrica de borracha de alta qualidade. Fazer o pneu que a Jancap recap. E aí você vai ter um pneu de qualidade aí na sua empresa. Vai ver aqui na descrição, tem o contato, tem o site da Moreflex e Jancap, os parceiros do canal. A gente tava meio com pneu murcho, e aí chegou Moreflex e Jancap, calibrou aqui e a gente Deu um gás. deu um gás e a gente tá acelerando agora, cantando pneu aí nas curvas aí, com Moreflex e Jancap. Esse é Podbus 64.